Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Macena, mais uma vez aqui com vocês para a nossa Pocket Aula. Tá? São pequenas dicas, aulas curtinhas, falando um pouquinho sobre primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, prevenção de acidentes, salvamento terrestre e sobrevivência, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, vou dar uma dica para vocês super legal sobre primeiros socorros, sobre um pouquinho sobre legislação e o conceito de primeiros socorros, tá bom? Lembrando para vocês que eu faço parte do grupo da SPAT Consultoria, que é uma empresa de cursos e treinamentos, onde são ministrados treinamentos aí das normas regulamentadoras de trabalho, as NRs, e também o curso de bombeiro civil, tá bom? Vou deixar aí para vocês o telefone da escola, o WhatsApp. Qualquer dúvida para conhecer mais, só acessar as redes sociais lá, SPAT Consult, ou pelo site spatconsult.com.br. Bom, galera, hoje falando sobre primeiros socorros, nós precisamos entender primeiramente o conceito, definir o que são primeiros socorros, né? Bom, esses primeiros socorros eles são classificados como os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais e evitando seu agravamento, bem como seu conforto até que ela receba assistência definitiva. Então, nos primeiros socorros, o socorrista, o objetivo dele é estabilizar aquela pessoa para que os ferimentos ou o problema clínico que ela apresenta não se agrave, né? Gerando novas lesões, novos problemas, novas dificuldades para a vítima. Estabilizar, monitorar, né, os sinais vitais dessa vítima, a gente vai aprender o que são sinais vitais também, e transportar ela com segurança até o ambiente hospitalar, né? Encaminhar ela para o ambiente hospitalar para que ela possa receber tratamento. Bom, falando sobre sinais vitais, nós precisamos entender, saber identificar o que são os sinais vitais, né? Os sinais vitais, eles são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. Podem, por serem relacionados com a própria existência da vida, eles recebem o nome de sinais vitais. Então, sinais vitais são aqueles sinais que nos mostram que os órgãos nobres, que estão localizados ali na região da cabeça e do tronco, né, do tórax, eles estão funcionando. Esses órgãos nobres são cérebro, coração, pulmões, são órgãos que destes depende a vida, né? Porque o cérebro ele precisa estar funcionando para mandar energia e mandar conexões nervosas para fazer funcionar os outros órgãos. O coração precisa estar funcionando para poder bombear sangue, né? Para a sobrevivência das células dos outros órgãos. E os pulmões precisam estar funcionando para poder fazer a troca gasosa, né? Inalar aí o ar do ambiente, filtrando esse ar, oxigenando o sangue nos pulmões, e aí o coração funciona como uma bomba e bombeia o sangue para todos os outros órgãos, inclusive para o cérebro, e o cérebro manda sinais elétricos aí para que os outros órgãos continuem funcionando, executando suas devidas funções. Então os sinais vitais são aqueles sinais que mostram que esse sistema desses órgãos principais, desses órgãos nobres do nosso corpo, está funcionando legal. A respiração, a pulsação, o coração está batendo, a pessoa está respirando com qualidade. O nível de consciência, a responsividade da pessoa, quando eu chamo, quando eu estimulo, toco nela, ela me responde, ela me dá algum sinal de que está sentindo aquele estímulo. Então a gente precisa saber se esses órgãos vitais estão funcionando. Nos primeiros socorros, nossa preocupação vai ser principalmente com esses órgãos vitais, com esses sinais vitais, se eles estão funcionando e com qual qualidade que eles estão funcionando, com qual qualidade, né? Porque pode ser que a pessoa esteja respirando, pode ser que o coração esteja batendo, mas não com a qualidade necessária, né? Então nós vamos monitorar isso aí. Inclusive também o nível de consciência. Às vezes a pessoa está consciente, porém está em confusão mental, não está conseguindo entender o ambiente, o que está acontecendo com ela, não consegue dar respostas claras. Então tudo isso tem que ser avaliado para a gente sentir, conseguir avaliar aí como estão os sinais vitais dessa vítima. Bom, falando um pouquinho sobre os batimentos cardíacos, a gente chama de BPM, batimentos por minuto, né? A pulsação cardíaca ali são a quantidade de bombeamentos, de movimentos de bombeamento, que a gente chama de sístole e diástole, que são a contração e a expansão das câmaras do coração, né? Para poder bombear o sangue, receber o sangue oxigenado dos pulmões e bombear esse sangue oxigenado para o restante do corpo e receber novamente o sangue oxigenado dos pulmões, né? Então a gente chama de sístole e diástole, é o movimento de contração que o coração faz e de expansão. Esse BPM, esses batimentos por minuto, no adulto, eles giram em torno aí de 60 a 100 batimentos por minuto, tá?
Então são de 60 a 100 movimentos por minuto. Isso aí está dentro do normal. Nas crianças varia um pouco, as crianças, o coraçãozinho da criança por ser menor, por estar se desenvolvendo ainda, ele bate um pouquinho mais rápido para suprir a necessidade de oxigenação de todo o corpo, né? Então criança vai variar aí de 80 a 120 batimentos por minuto e em bebês pode chegar até 100, 160 BPMs, tá bom? A questão da respiração, além da gente identificar se há essa respiração, né? No adulto geralmente gira em torno de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto, tá? No caso, então, são movimentos completos de inspirar e de respirar, ou seja, puxar o ar do meio ambiente e expelir novamente esse ar para o meio ambiente, tá? Então, são de cerca de 12 a 20 movimentos aí por minuto. Nas crianças também essa movimentação respiratória é um pouquinho mais rápida. Então é importante a gente saber identificar aí a respiração e a pulsação para saber se ela está dentro do padrão ou se está alterada. Bom, já vimos um pouquinho então sobre o conceito, né, a finalidade dos primeiros socorros. Vimos um pouquinho sobre os sinais vitais. É importante também ver o nível de consciência, checar a responsividade dessa pessoa, se ao falar com ela, ela consegue te responder, se ela tem lucidez nas coisas que ela fala, né? Se ela consegue entender o que está acontecendo, o que aconteceu com ela, como está o ambiente ao seu redor, e a gente precisa verificar se essa pessoa consegue responder e ter esse nível de consciência. Então vamos falar um pouquinho também, dar uma pequena salpicada aí, na questão da omissão do socorro, né? Por que nós devemos prestar socorro? Existe lá na legislação um artigo no Código Penal brasileiro, que é o artigo 135, no decreto da lei 2.848/40. Esse artigo aí, 135 do Código Penal, ele fala o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparado ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? Então, é o decreto lá, é o artigo 135 da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Esse artigo aí é o artigo que fala da omissão de socorro. Então, se você deixar de prestar assistência quando é possível fazer sem oferecer risco à sua vida, para uma criança abandonada, extraviada, uma criança que se perdeu dos pais, né? Uma pessoa inválida, ferida, acidentada, ou uma pessoa que está desamparada em grave risco de vida, né? Em grave risco de morte, perigo à sua vida, né? Ou não pedir ajuda quando não for possível prestar o auxílio, isso aí pode acarretar num processo, né? E a pessoa pode responder juridicamente por isso, pode ser detida de 1 a 6 meses ou pagar uma multa. Então isso quer dizer que a omissão de socorro, ela é um crime, tá, gente? E assim, o artigo ele não fala especificamente para socorristas, para agentes de saúde, bombeiros, policiais, é para qualquer pessoa, para qualquer cidadão que se negar prestar ajuda a uma pessoa em necessidade, em dificuldade, ela pode responder por omissão de socorro. E também é importante salientar que o artigo fala que quando a pessoa puder fazer isso sem oferecer risco à sua própria vida. Então, se eu posso ajudar sem oferecer risco à minha vida, sem correr risco, eu devo ajudar. Se eu não tenho proeficiência para ajudar, não tenho o conhecimento necessário, eu devo buscar ajuda, pedir ajuda a alguma autoridade pública, algum serviço de socorro, de resgate, tá bom? Então, se eu ver uma pessoa passando mal, uma pessoa acidentada, sofreu um acidente em via pública, ou uma pessoa que está tendo um mal clínico, passou mal por alguma patologia, e eu não prestar ajuda, porque eu não sei fazer nenhum procedimento de primeiros socorros, porque eu não tenho treinamento para isso, eu posso responder pelo artigo penal 135, tá? De omissão de socorro. Por quê? Mesmo que eu não tenha conhecimento para fazer com as minhas próprias mãos, eu posso pedir ajuda, eu posso ligar para os serviços de emergência, 193, resgate do Corpo de Bombeiros, 192, SAMU, 190, Polícia Militar. Então eu posso pedir ajuda. Se eu não tiver conhecimento para fazer o procedimento, para ajudar aquela pessoa a prestar os primeiros socorros, eu posso pedir ajuda, tá? Só ligar, pegar o celular, ligar, e assim você não vai estar omitindo o socorro. Você vai estar ajudando uma pessoa em necessidade, tá bom, galera? Fiquem ligadinhos aí com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para você receber
todos os nossos vídeos, né? Sempre que a gente postar, o YouTube vai comunicar a vocês. E continuem ligados com a gente. Fazemos parte da equipe SPAT Consult. Venha fazer parte dessa equipe também.